Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e a partir de hoje nós vamos iniciar o estudo da Lei de Destruição contida no capítulo 5 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos falar, por exemplo, sobre destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídios. Vamos começar a falar sobre tudo isso logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, hoje vamos iniciar o capítulo 6º do livro 3º do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, falando da lei de destruição. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Um tema sensacional e já boto aqui meu voto de protesto. Ah, é? Boto porque é o que está escrito, é a palavra que está aqui, mas se eu fosse alguma coisa e não sou, eu diria que não é lei da destruição, é lei da transformação. Mas vamos chegar lá. Olha aí. Uma proposta interessante, né? Desculpa, na verdade não... Alguém já disse, né, que nada se cria... Nada se destrói. Tudo se transforma. Lavoisier. Lavoisier, exatamente. Bom, vamos lá então. Destruição necessária e destruição abusiva. A partir da questão 728 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: a destruição é uma lei da natureza? A natureza já prevê no nosso mundo que as coisas precisam ser destruídas? Ou toda destruição é uma infração à lei? Pois é, né? Eu gosto da palavra transformação e você vai, aos poucos, perceber como é que eu entendo essa questão. Não, mas eu já topei a sua proposta, realmente. Isso. Porque você veja só, o que é uma rocha? Ah, depende da rocha, ok. A rocha de hoje, 1 milhão de anos atrás, ela podia ser lava. Ou ela podia ser o fundo de um rio que secou. Anos e anos de compactação, com peso em cima, temperatura e pressão, e virou arenito. Uma rocha sedimentar já foi cristalina. Já foi. E qualquer uma delas pode voltar a ser magmática. Exatamente. Então tudo se transforma, é um ciclo, né? O átomo de carbono que está compondo o meu corpo, né? Já pode ter sido parte de uma árvore, já pode ter sido adubo de algum animal que morreu e adubou aquela árvore, já pode ter sido a comida que aquele animal comeu, e por aí vai. A matéria se transforma e às vezes a gente se perde. E o carbono permanece. E o carbono está ali, só transformando a forma com que ele é apresentado. Constante em todos esses ciclos, né, Almeida? Constante, né? O oxigênio às vezes está na atmosfera, às vezes está preso dentro do carbono, de uma corrente carbônica qualquer, formando uma macromolécula, e por aí vai. Não tá, tudo se transforma e tudo continua sendo o mesmo que é, em termos de matéria. Então, respondendo objetivamente, a destruição é uma lei da natureza? Compreendendo-se como processos de transformações sucessivos, em que aquilo que você toma hoje por permanente, na verdade, é apenas uma fase num ciclo muito maior? Sim, tudo se transforma. É verdade. Embora a gente possa chamar, de um ponto de vista qualquer, de destruição. Eu falei no início, acrescentei, né, ao comentário inicial da pergunta, lei de destruição no nosso mundo.
Claro, porque nós estamos falando de coisas No mundo materiais. da matéria. Não está passando, eu acredito, pela cabeça de ninguém que a lei de destruição afeta o espírito. Nenhum espírito vai Não é ser isso? destruído durante esse programa. Não, durante a sua existência, né? Não vai ser destruído. O espírito. Não, isso aqui é piada porque tem uns filmes que mostram, né? No final, olha, nenhum animal foi destruído, foi morto nesse programa. Ah, tá certo. Entendi a sua brincadeira. Mas nós estamos falando de destruição ou de transformação dos elementos materiais, Sim, o tempo todo nós estamos falando de matéria de aqui. matéria. E vamos à resposta, Almeida. E já adianto que tem uma subpergunta aí que o Kardec vai fazer. E a resposta a essa pergunta, a destruição é uma lei da natureza, é a seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação. Então, os próprios espíritos já Eu não meio que tirei isso da minha corrigiram, cabeça. Eu não meio- tirei da minha cabeça É. isso, não. meio que corrigiram ali a questão do Kardec, embora ele tenha mantido a palavra destruição. Isso. É senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Ou seja, em perfeita concordância com a lei de Lavoisier, né? Nada se... E ao contrário, né? Interessantíssimo. É só você parar para pensar, nós estávamos falando de um átomo de carbono, Uhum. né? Qual é a origem de qualquer átomo de carbono? Qualquer átomo. Não sei. Foi alguma estrela em algum ponto do universo que explodiu. Não sei se tu já... Com certeza tu já viu isso, né? Sim. As estrelas são formadas de hidrogênio, Ah, que sim, vai sim, tendo as sim. transformações atômicas, começa a formar hélio. No final das suas No vidas, final elas se... começa a virar boro. No final, quando a temperatura e a pressão aumenta mais e mais, ele começa a consumir outros materiais, formando núcleos atômicos mais pesados. Ou ele se transforma numa anã, Anã branca ou explode. ou explode. E joga a matéria para todo o espaço. E se eu não me engano, mesmo quando ela se transforma em anã branca, um dia ela vai explodir. Aí eu não lembro. Pela concentração desses elementos. Aí eu não lembro. Bom, mas pesquise na internet que certamente vai ter. Corrijam-nos, por favor. Vai ter. Mas é aquela coisa, é um fato que todo átomo de carbono que você tem, que eu tenho, já foi o núcleo de alguma estrela em algum lugar deste universo. E se alguém estiver perguntando, e antes disso? Aí a gente chega lá no princípio material, né? Lembrando mais uma vez que nós já falamos aqui. Na Santa Trindade Espírita. Exatamente. Princípio material, princípio espiritual E o Pai Eterno. e o Pai Eterno. Tá? É a sacrossanta trindade da doutrina espírita. Do princípio material advém todos os elementos que comporão os mais diversos tipos de matéria. Sim. Bom, e dentro da questão 728, o Kardec fez uma outra pergunta, quando ele diz o seguinte: o instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Veja que o Kardec já parte do princípio de que há um instinto de destruição. E ele pergunta se esse instinto teria sido dado para que os seres vivos atingissem um objetivo providencial. É da natureza das coisas que a matéria seja continuamente transformada. Uhum. Isso é um fato e não vamos discutir isso. É um fato também que nós, seres vivos, na busca de nossos objetivos individuais, muitas das vezes destruímos, Uhum. né? Vamos falar de ser humano, durante anos e anos a gente cortou árvore. Indistintamente, de uma maneira desarrazoada. Mas Matamos animais. matamos muitos animais, fizemos a extinção de muitas espécies. Quer dizer então que o homem tem um instinto de destruição, que ele gosta de destruir as outras formas de vida? Não. No atingimento dos seus objetivos, a espécie humana, e não apenas a espécie humana, como outros seres, destroem outras formas na matéria, né? Uhum. Eu fico lembrando, por exemplo,
no noroeste da Península Ibérica, está lá até hoje, tá? Foi território romano e tinham minas de prata. Os romanos, naquela época, para atingir veios de prata mais profundos, lembremos que eles não tinham dinamite, Uhum. eles represavam rios, mudavam o curso do rio, jogavam aquela potência de água dentro de um buraco para explodir o cerne de uma montanha. Sério, rapaz? Era assim? Tinha isso? Tinha. O noroeste da Península Ibérica tem lugares que até hoje você tem as marcas dessa destruição. Você olha assim, que explosivo que eles usaram aqui. Foi um rio que eles represaram, desviaram e jogaram o rio dentro daquilo ali para destruir. Aí saíam as pedras Abrir a cratera. para abrir aquele buraco, vazava a água de um lado até o outro, aí aqueles pedregulhos tiravam a prata. Que é isso, gente? Minas de prata que existiam na Lusitânia Ulterior. Era a província que se chamava na época. Está lá as marcas até hoje. Ah, então os romanos queriam destruir as montanhas? Não, eles queriam tirar o minério. Como eles usavam mão escrava, o pessoal morria, mas para aumentar a eficiência das minas, eles usavam a força da água. É um exemplo interessante. É um exemplo interessante, está aí, podem pesquisar na internet. Interessante. E tudo isso para dizer o seguinte, o instinto, por exemplo, um leão que mata uma zebra, ele quer destruir a espécie zebra? Não. Ele quer comer. Ele quer destruir a fome dele. Ele quer destruir a fome. Né? E claro que no atingimento desse objetivo de se alimentar, ele mata a zebra, ele mata a gazela, ele mata um gnu. O jacaré que come um pássaro, né? Ele fica ali quietinho ali, o pássaro botou o pé ali na água, ele vai lá e janta o pássaro. Ele quer destruir, ele está defendendo o território dele, nada disso. Ele quer comer. Né? E por aí vai. O que é verdade é a programação divina se utiliza dos objetivos dos seres vivos no atingimento do progresso, para conduzir todos para o progresso. Utiliza a transformação da matéria sob várias formas para conduzir todos os seres viventes ao progresso desejado no plano de Deus. Perfeito. Então vamos à resposta que os espíritos deram para o Kardec. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Então, Deus acaba utilizando as nossas fragilidades, nossas necessidades, nossas imperfeições para atingir seus objetivos. Nas linhas tortas que nós escrevemos, ele escreve certo. Ele consegue identificar algo de bom em tudo isso. Ele consegue conduzir para algo de bom. É isso mesmo, Almeida. Perfeito. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e se utilizar os restos do envoltório exterior. Isso aqui me fez lembrar agora aquele exemplo que você citou lá daquele parque americano. Dos lobos, Yellowstone. E de Yellowstone, né? Como diz outro, lobos fazem curvas nos rios. Exatamente. Lembrei. É sensacional aquela... E quem quiser fazer uma experiência em casa, sensacional isso. Mas você precisa ter umas 20 pessoas. Você faz um joguinho. Isso aí eu aprendi no movimento escoteiro. É sério. Um texto, você pega um grupo de pessoas, pelo menos umas 12 para poder fazer a brincadeira ter senso. 4 pessoas são coelhos. 4 pessoas são alfaces. 4 pessoas são lobos. Se o coelho conseguir chegar no alface, ele está salvo. O lobo não pode comer ele. Se o lobo pegar o coelho morreu. O alface está salvo. O alface está salvo. O alface não pode sair do lugar. A brincadeira é assim. Então, tem uma rodada. Todos os lobos que conseguiram pegar um coelho, o coelho vira lobo e o lobo continua sendo lobo. Certo. Todo alface que foi comido por um coelho vira... Coelho.
Todo alface que não foi comido continua alface. Todo lobo que não conseguiu comer um coelho vira alface. Interessante. O jogo é interessantíssimo, porque você joga 1, 2, 3 vezes e você percebe que só dá certo se tiver equilíbrio. É. Porque se todos os coelhos se salvarem, os lobos viram alface e não vai ter alface suficiente para todos os coelhos que vão existir. Ou seja, a vitória do coelho ela é temporária. É temporário. Ah, eu tô com o bucho cheio de alface. Comeu tanto, mas não sobrou nada. Daqui a pouco não tem mais alface. Eu vou morrer do mesmo jeito. É a questão do equilíbrio. É o equilíbrio, né? Bacana. Então é interessantíssimo isso. E nessa pergunta a gente está falando justamente sobre isso, né? Com objetivos, é o que a resposta diz. É tudo utilizado pela providência divina para equilibradamente ir conduzindo todos. De forma que não falte nem alface para os coelhos, nem falte coelhos para os lobos. E não falte evolução para todos. E enquanto isso, a evolução vem para todos. Muito bom. Continuando a resposta. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Ou seja, quando o lobo come um coelho, ele não está destruindo o coelho, ele está destruindo apenas o corpo, a casca, a parte material do coelho. O princípio inteligente que dá a existência do coelho, ele vai reencarnar em outro coelhinho e com o tempo e por aí vai. E por aí vai. É isso mesmo. Não é isso? É. O alface que foi comido, você também não eliminou os alfaces, porque ele vai se transformar lá no intestino do animal. Algum lobo vai morrer de fome e vai virar alface. E aquele alface vai se transformar em adubo, que vai adubar outros alfaces, e por aí vai. Por aí vai. E a coisa não para. É interessante, né? Essa questão da reciclagem não é criação da ecologia agora no século XIX, XX. Bem lembrado, Almeida. A natureza já recicla. Há muito tempo. Desde sempre. Desde sempre. Eu nunca tinha pensado nisso. Sério? Nunca tinha pensado nisso. Você falou isso agora, a cabeça da gente é dessas coisas. Sabe o que é que me veio à cabeça agora quando você falou isso? Não. Lá na Paraíba, quando eu morava lá, teve um ano de seca. Se eu não me engano, 1993. Foi um ano terrível de seca. E eu já estava em Recife. Isso que eu ia falar, tu já não estava lá. Não, eu já estava em Recife. E eu ia lá para casa visitar a família, né? E era muito triste, né? Claro, ver o campo seco é muito terrível. E o pior do que o campo seco, Almeida. As criaturas magras, a criação... As carcaças, Almeida. Ah, sim. As carcaças, né? Porque o gado, ele morria tão magro que você não tinha como aproveitar aquilo. Só tinha osso, couro e osso. Então ficava aquelas carcaças lá no cercado, no terreno. E urubu atacando. E daqui a 3, 4 meses você passava lá, não tinha mais nada. Nada. Por isso que eu lembrei dessa imagem, né? A natureza recicla todo aquele material, quer seja por intermédio do urubu, ou quer seja por intermédio da simples decomposição. Os micro-organismos atuando em cima daquele couro podre, daquele osso, decompõe e volta a adubar a terra. E some aquilo tudo, né? É. Interessante, a própria natureza recicla. E reutiliza. Muito bom, por isso que é bom fazer esse programa contigo, a gente sempre aprende alguma coisa. Pelo amor de Deus. Almeida. Gente, eu vou denunciar esse cara por bullying. Vambora. Questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? É uma pergunta interessantíssima. Se o carro é feito para andar e feito para correr, por que tem que ter freio? Vocês não concordam comigo? Né? Tá certo. É por aí, gente. Por aí mesmo. É por aí.
Na natureza, nesse processo de reciclagem, é todo um jogo de pesos e contrapesos para encontrar equilíbrio. É o que eu ia dizer, é o tal do equilíbrio, né? A busca constante do equilíbrio. Busca o tempo. É aquela história, se o coelhinho soubesse que era só a casquinha, ele não precisava correr tanto. Não, daqui a pouco eu reencarno como coelhinho, ele não vai fazer o papel dele na natureza. Né? Se o lobo pensa, eu vou virar alface mesmo, para que eu vou me preocupar? Né? Por que eu vou correr atrás do coelhinho? Deixa o coelhinho. Né? A questão é justamente essa. Se nós, seres humanos, não tivéssemos o instinto de conservação, de autopreservação, se a gente já faz tanta besteira que a gente coloca em risco o nosso corpo, imagina se a gente não tivesse essa trava. A gente ia fazer muito mais besteira. Você falou do coelhinho. Se o coelhinho pensasse assim e não corresse atrás do alface, não precisaria de lobos para eliminar o coelhinho. Ele ia morrer sozinho. Ele morria por si só, porque talvez antes de chegar na fase reprodutiva, ele já teria... Morrido de fome. Morrido de fome. E daqui a pouco não ia ter coelho. Não ia ter coelho. E todas as experiências e vivências que o princípio inteligente precisa adquirir, vivenciar, experienciar como coelho, não estaria disponível. Não estaria disponível. E iria influenciar, inclusive, na cadeia do lobo. Sim. Porque sem lobo, o coelho teria... sem coelho, o lobo vai morrer de fome. Porque ele não come alface. Porque não come alface. Muito interessante, é muita sabedoria, né? O equilíbrio da natureza é muito sábio. A gente não sabe metade, nenhuma fração mínima. E é uma sabedoria tão grande, Almeida, que, salvo o melhor juízo, só demonstra cada vez mais a nossa ignorância. E sobre ignorância, o tamanho da nossa ignorância, o que eu vou falar agora é um estudo. Esse estudo existe, eu vou pedir desculpa porque... Pesquisem aí na internet. Foi feita essa pesquisa ali por volta do final dos anos 50, início dos anos 60, no mesmo parque Yellowstone. Aquele parque é um laboratório, né? Ele foi o primeiro grande parque natural do planeta, né? Então tem muitas coisas que... O primeiro lugar onde se encontrou foi lá. É um grande laboratório. Por exemplo, no início o pessoal tinha muito a confusão de não poder fazer fogueira. Tinha uma preocupação muito grande com preservar de incêndio. Não podia acender uma fogueirinha qualquer lá dentro. Tinha essa preocupação, o fogo é inimigo, o fogo isso, o fogo aquilo. E durante anos o pessoal foi preservando, e durante anos não teve incêndio. Só que acontece o seguinte, qualquer floresta, mesmo a tropical, solta a folha seca. Vai acumulando. E lá é muito seco. A floresta tropical úmida, ela é úmida o tempo todo. Mas lá não, lá ela fica seca. Né? E uma das coisas que mais causa incêndio, você sabe o que é? Raio. Raio. E raio não é só durante chuva. Existem raios com tempo seco. Perfeito, isso é verdade, isso é fato. Né? A tempestade magnética, ela não tem água. Então, o que acontece? No final dos anos 50, entre 53 e 57, teve um incêndio em Yellowstone de proporções bíblicas. Gigantesco. Porque acumulou folha demais. Porque acumulou galho seco demais. Entendi. Acumulou combustível demais. Ou seja, sem as queimadas, sem os incêndios naturais, a destruição natural... acabou acumulando combustível demais. Quando veio um raio e botou o raio na posição certa, foi um incêndio de proporções bíblicas. Né? Então é interessante. Mas você está falando isso por causa do desequilíbrio, porque agora nós temos essa questão do aquecimento global causado pelo ser humano. Gente, vamos com calma. Tempestade de areia no meio oeste americano existe desde o século XIX. Ainda não tinha carro, como a gente compreende ele hoje. Né? Ainda não existiu o Ford T. Não existia ainda o carro lá do Mercedes-Benz, do Benz. Mercedes-Benz já são dois nomes. O do Benz,
O ciclo Otto ainda não tinha sido criado, não existia nada disso. E já existia tempestade de areia no meio oeste norte-americano. Já existia terremoto, já existia incêndios florestais. Já existia seca, já existia... Tudo. Tempestades. Seca no Nordeste existe desde do início da colonização brasileira. Então, vamos com calma. A gente ainda não compreendeu tudo, não. E colonização brasileira marca o início da observação dos períodos... Do fenômeno. Mas já existia desde sempre aquilo ali. A gente não sabe quanto é esse sempre, mas é antes do ser humano ocidental ali no Nordeste. Né? Então vamos com calma. Se você olhar que a gente está mais ou menos na mesma latitude, próximo ali do deserto do Saara, na mesma latitude. Mesma latitude. Enfim, não é de hoje. Tudo isso para dizer o seguinte: existe a necessidade dos meios de preservação e conservação ao lado do processo de transformação, de destruição, como processos que convivem, se equilibram no longuíssimo prazo. No curto prazo vai ter uma hora que a destruição é maior, vai ter no curto prazo um momento em que a conservação é maior. Perfeito. Vou repetir a pergunta. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? E a resposta diz: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava ao desenvolvimento do princípio inteligente. Se o coelhinho morresse antes, não cumpriria o papel que lhe cabe na cadeia. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Muito interessante essa temática, né, Almeida? Só para a gente voltar à história do leão e da zebra. Estatisticamente, o leão, quando ataca um bando de zebras, um bando de gazelas, um bando de gnus, estatisticamente, ele sempre pega o filhotinho mais doente ou o espécime mais velho que já não consegue correr tanto. O leão sempre vai pegar o mais lento. Ele não vai pegar os mais vigorosos. Verdade, cara. Então a gente tem que olhar com sabedoria, a gente tem que perceber a sabedoria que existe nas coisas, né? Tudo vive de uma forma muito equilibrada e a resposta está aí, né? Equilíbrio. Muito interessante, Almeida, mas o nosso tempo acabou, meu amigo. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos continuar falando ainda da destruição necessária e da destruição abusiva, e só depois é que nós vamos falar dos flagelos destruidores. Forte abraço, Almeida. Forte abraço, Ricardo. Abração para vocês. Grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Nos ajudem a divulgar a doutrina espírita. E a gente volta a se encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.